Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, a paz do Senhor também para os amados ouvintes, né, que estão aí online. Eu me chamo Marisa, sou esposa do pastor Davi, e que você possa também aí na sua casa estar recebendo do Senhor nessa manhã. E que todos nós que estamos aqui possamos estar com o coração sedento mesmo pela presença do Senhor, porque Ele já se faz presente aqui, porque onde dois ou mais se reunir, no nome do Senhor Ele está presente. Então Ele está aqui conosco nessa manhã em nome de Jesus, amém? Vamos estar lendo na palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, Ezequiel, chamado profeta das visões, né? Vamos estar lendo aqui. Que Deus possa estar quebrantando os nossos corações, que nós possamos estar realmente com o coração sensível à voz de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra osso, e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, Pai, pela tua palavra, te louvar porque o Senhor vela para cumprir a tua palavra nas nossas vidas. E em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus, venha me encher do teu Espírito Santo, e que teu Espírito Santo fale através da minha vida, porque de mim mesmo não tenho nada, Pai, mas no teu nome, Jesus, eis-me aqui, para que o Senhor me use com poder, com unção, com sabedoria e com graça, para alcançar todos os nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, fica conosco. Espírito Santo, tenha liberdade. Coloque as palavras na minha boca, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Alguém podia trazer uma água para mim, fazendo um favor? Esse texto, né, foi o profeta Ezequiel que teve essa experiência, né? Ele escreveu sobre a experiência que ele teve. Ele é um profeta que, mais ou menos aos 30 anos, foi chamado a profetizar. E ele foi profetizar lá na Babilônia, com o povo de Israel cativo na Babilônia.
Deus permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém, destruísse as casas, destruísse os muros, destruísse o templo do Senhor, porque o Israel estava em pecado, estava fazendo práticas idólatras. Então Israel afastou de Deus, e por causa do pecado de Israel, por causa da idolatria de Israel, Deus permitiu que Babilônia invadisse Jerusalém e destruísse Jerusalém. Mas aí Deus levantou Ezequiel como profeta para restaurar Jerusalém novamente, para trazer o povo de volta para o Senhor. E aí começa esse texto dizendo: veio sobre mim o Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel teve uma experiência sobrenatural. O Espírito de Deus tomou o Espírito de Ezequiel e levou onde tinha um vale cheio de ossos secos. E o sobrenatural de Deus, ele acontece não só lá no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como nos dias de hoje. E esse texto vem falar sobre o povo de Israel, sobre o povo que pecou, que afastou de Deus e que foi exilado na Babilônia. E Deus levou Ezequiel ali para ele visualizar o estado que estava o povo de Judá. E aí Ezequiel foi ali levado pelo Espírito. E eu dei um título a essa mensagem: o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Nós precisamos abrir a nossa boca e declarar a palavra de Deus, porque ela é poderosa para ir até a divisão da alma e do espírito. Então, que nós possamos estar tomando posse do poder dessa palavra. E continuando o texto, diz assim: me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Deus, além de levar Ezequiel para o meio daquele vale, ele fez Ezequiel andar no meio daquele vale, andar no meio daqueles ossos. Porque Ezequiel precisava ter a noção de como estavam aqueles ossos. Era assim, muito tempo que estavam ali, porque eles estavam sequíssimos. A palavra não colocou isso aqui à toa, Deus não deixou essa palavra sequíssimos aqui à toa. É porque já havia muito tempo que aqueles ossos estavam daquela maneira. E assim, Deus estava ali ministrando no coração de Ezequiel sobre o povo de Israel. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. O Senhor perguntou para Ezequiel: acaso esses ossos podem reviver? Pensa bem, você no meio de um vale cheio de ossos secos, e de repente Deus te pergunta: acaso esses ossos podem viver? Na nossa visão, não teria como. Mas eu acho interessante que Ezequiel confiou no Senhor. Ele falou: Senhor, tu sabes. Quantas vezes nós temos confiado no Senhor? Porque esse texto foi para o povo de Israel, mas nós podemos tirar desse texto para a nossa vida hoje. Quantas vezes nós olhamos uma situação da nossa vida, um quadro que nós estamos atravessando, ou com o marido, ou com o filho, ou com a esposa, ou com familiares, ou com o vizinho, ou com a igreja. Quantas vezes a gente olha quadros assim que são impossíveis de serem transformados. Mas o Senhor pergunta para nós hoje também: vocês crerem que eu posso fazer isso? O quanto nós temos crido no poder de Deus? O quanto nós temos posto a nossa confiança no Senhor? Será que nós também somos capazes de falar para Deus: Senhor, tu sabes. Está impossível aqui, estou vendo nada. Mas tu sabes. Tu sabes. E Deus quer fazer isso na nossa vida também. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. E no versículo 4, disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que interessante. Primeiro, Deus mexeu com Ezequiel para ele mostrar a confiança dele em Deus. Depois, a parte de profetizar era para Ezequiel. Não era Deus, era Ezequiel. Profetiza. Deixa eu pegar. Profetiza. E estes ossos, a esses ossos, e diz-lhes: ouvi a palavra do Senhor. A nossa vida precisa estar ligada no Senhor para a gente ouvir a palavra do Senhor.
Aqui, Ezequiel estava ouvindo Deus e falando no nome de Deus. Né? Ele precisava profetizar depois que ele ouviu a direção de Deus para ele. E aí ele pega e tinha que falar para os ossos secos: ouvir a palavra do Senhor. Porque à medida que a pessoa ouve a palavra do Senhor, ela vive. Ela começa a mudar de vida. A palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus edifica a nossa vida. E nesse texto, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus disse que ele ia colocar tendões, carne, pele sobre aqueles ossos, e eles iam ver que Deus era o Senhor. Na nossa vida não é diferente. Deus está transformando a nossa vida dia após dia. Às vezes nós não somos o vale de ossos secos. Nós já aceitamos Jesus, Jesus reina na nossa vida, já soprou o Espírito de vida em nós, mas tem áreas na nossa vida que às vezes a gente não deixa Jesus trabalhar. Às vezes a gente põe a nossa confiança na nossa capacidade humana. Às vezes a gente tenta ajudar Deus. Mas Deus é Deus, Ele quer que nós dependamos dEle, que nós confiemos nele, que nós depositemos nele toda a nossa esperança. E Ele vai agir, Ele age, Ele nos ama, Ele cuida de nós. E as pessoas do mundo vão saber que Deus é Deus na nossa vida. Lá fora, há um vale de ossos secos, que ainda não conhece Jesus, que ainda não tem a esperança, que ainda estão secos de Deus, precisando dessa palavra. E eu e você somos Ezequiel de hoje, para levar Deus para aqueles que estão lá fora. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra osso, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Então profetizei segundo me foi ordenado. Ezequiel, ele obedeceu à voz de Deus e profetizou como foi ordenado para ele. E quando ele profetizou, Deus agiu. O barulho, o ruído, a ligação osso com osso, é o agir de Deus. E na nossa vida é desse jeito também. Quando nós declaramos a palavra de Deus sobre os nossos problemas, sobre os nossos filhos, sobre o marido, sobre a esposa, sobre a nossa casa, sobre os nossos vizinhos, nossos parentes, a nossa cidade, as nações da terra. Quando nós estamos declarando a palavra de Deus, o agir de Deus acontece. Quem faz é Deus, não sou eu, não é você. A obra é feita por Deus, mas Ele faz. À medida que a gente acredita, à medida que a gente profetiza, Deus faz. E Ele conta conosco, assim como contou com Ezequiel, para levar para o povo de Israel a mensagem de um renovo, de uma restauração, de uma vida com Deus. Deus conta comigo e com você hoje para levarmos essa mensagem lá fora, onde o mundo está carecendo da palavra de Deus, onde o mundo está morto, onde não tem vida mais, onde não tem mais esperança. E às vezes nós achamos que é só para vir na igreja e voltar para casa, vir na igreja e voltar para casa. Mas não, Deus conta conosco. Ele quis que nós participássemos desse milagre que Ele faz. Olha que lindo, Deus faz o milagre, opera, e Ele quer que a gente faça parte de tudo isso. É muito bom isso. Então, profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de osso que batia contra osso, se ajuntavam cada osso a seu osso. Só Deus podia fazer isso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Imagina Ezequiel olhando tudo aquilo ali, e Deus falando com Ezequiel que o povo de Israel era aquilo ali. Osso juntando com osso, um monte de osso misturado, só Deus podia juntar. Aí de repente cresce tendões naqueles ossos, cresce carne naqueles ossos, cresce pele naqueles ossos. Que coisa tremenda que Ezequiel estava vendo. E de repente faltava uma coisa, o Espírito. Faltava o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe:
Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Ezequiel profetizou o Espírito. Ezequiel declarou a palavra que ele ouviu do Senhor. E quando ele declarou aquela palavra, o Espírito encheu aquele exército. Ele clamou ao Espírito: vem dos quatro ventos. Tem a nossa parte para nós fazermos. Nós temos que ter atitude de fé. Nós temos que chamar à existência aquilo que já existe para Deus. E quando nós fazemos isso, algo tremendo acontece. Aquele exército se colocou de pé, um grande exército do Senhor. Imagine a maravilha que Ezequiel estava vendo e como estava o coração de Ezequiel, como estava a fé dele de enxergar tudo aquilo. Deus faz essas coisas para que nós acreditemos no potencial que Ele deu para cada um de nós. Deus deixou isso aqui escrito para que nós soubéssemos que hoje Ele pode fazer isso através de nossas vidas. Ele pode nos levar onde a morte e a vida. Ele pode nos levar onde perderam a esperança e a gente levar a esperança. Ele pode levar onde perderam a alegria de viver e nós levarmos a alegria de viver para aquele povo. Nós somos chamados para fazer a diferença na terra. Nós somos chamados para ser o Ezequiel nessa terra. E olha, é maravilhoso a gente viver o sobrenatural de Deus. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Olha as expressões. Os nossos ossos se secaram, acabou a esperança, estamos exterminados. O povo de Israel estava lamentando lá em Babilônia, o povo estava chorando, o povo estava olhando e vendo sem solução a história deles. Não tinha mais saída, eles não tinham mais esperança de que Deus podia fazer alguma coisa. Mas interessante que Deus ama. Eles estavam em idolatria, estavam em pecado, estavam afastados de Deus, mas o amor de Deus continuava agindo por eles. E não é diferente na nossa vida. O amor de Deus nos alcança onde nós estivermos, por mais que nós percamos a esperança, por mais que a gente ache que Deus não está vendo, por mais que a gente veja a situação difícil, ande, não pare, caminhe, vai caminhando e essa situação vai ficar para trás, porque o amor de Deus vai te alcançar, vai alcançar pessoas através de mim e de você. Deus amou Israel, Deus amou de tal maneira que ainda que eles estavam todos afastados de Deus, Deus queria que eles voltassem. Deus sempre quer que a gente volte para Ele. Deus sempre quer que nós estejamos agarradinhos nele, orando, lendo a palavra, o poder dessa palavra, meus irmãos. Declara essa palavra na sua casa, declara na sua vida, declara nos seus problemas. Começa a declarar essa palavra como Ezequiel declarou para aquele vale. E Ezequiel foi declarar também lá para Israel. Ele foi o profeta, declarando para aquele povo que a esperança tinha chegado, que a restauração tinha chegado. E quando, lá em Esdras 8, lá em Esdras capítulo 8, fala do retorno de 44 mil judeus para Jerusalém. Olha que tremendo. Eles voltaram. A esperança dele não foram frustradas. Deus nunca vai frustrar os nossos sonhos. Deus sempre tem planos de coisa boa para os filhos dele, para dar o fim que a gente deseja. Ele tem isso para nós. Então, se você está vivendo um problema que já faz tanto tempo e você não vê a solução dele, saiba você que você é o profeta para profetizar em cima desse problema. E você vê o agir de Deus. Às vezes pode acontecer um barulho, pode acontecer os ruídos, mas é Deus agindo, Deus operando, e grandes coisas vão ser feitas. Ezequiel 36, no versículo 25, diz assim, ó: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. O Senhor sempre quis restaurar Israel. O Senhor sempre quis que eles guardassem a palavra dEle, que eles obedecessem a palavra dEle. E o Senhor faz isso conosco hoje. O Senhor sempre quer o melhor para nós. Ele quer que a gente guarde a palavra dEle, que a gente obedeça o juízo dEle, que a gente aprenda com Ele, que a gente viva para Ele. E hoje nós temos uma vida nova em Cristo. Já foi derramado o sangue de Jesus naquela cruz por mim e por você, por perdão dos nossos pecados. Nós já aceitamos Jesus na nossa vida. O Espírito de vida já foi soprado em nós. E nós hoje somos o profeta para a nação. Nós somos profeta para a cidade. Nós somos profeta para a nossa casa. Nós somos profeta para os nossos amigos. Nós somos o profeta hoje que Deus vai usar. Em nome de Jesus. Que você deixe ser usado pelo Senhor. Então disse-me: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram. Pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse e o fiz, diz o Senhor. O Senhor sempre chamou o povo de Israel de seu povo. Mesmo eles em pecado, mesmo eles em falha. O que Deus quer de nós, irmãos, é que nós reconheçamos as nossas falhas. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Deus não quer que a gente aponte pecado do outro. Deus não quer que a gente fique apontando o dedo para ninguém. Deus quer que a gente aponte para a gente mesmo. E que a gente enxergue tudo que está em nós que não agrada a Ele. Quanto mais perto de Jesus a gente chega, mais a gente vê que a gente precisa de mudança. Deus perdoa todos. Nós não merecemos. Às vezes a gente pode pensar que a gente é muito bonzinho, mas Jesus diz que ninguém é bom. Bom é Deus. Cada um tem defeito. Às vezes o defeito de um aparece mais do que o defeito do outro, mas o sangue de Jesus, ele purifica todos os nossos pecados. Todos, não tem grande, não tem pequeno. Deus continuava chamando Israel do seu povo. Deus continuava amando Israel, ainda que Israel estava distante dele, ainda que Israel estava em pecado, ainda que Israel virou idólatra. Deus amava Israel do mesmo jeito, tanto que ele levantou Ezequiel. Deus não vai deixar a pessoa no pecado, só se a pessoa não quiser mesmo. Ele sempre vai dar oportunidades para a gente confessar o pecado, para a gente se arrepender e para a gente ter esperança de volta, para a gente ser restaurado de novo. E Deus fez isso. Deus restaurou Israel novamente. Deus trouxe Israel para Jerusalém. E Deus hoje conta conosco para trazer aqueles que estão lá fora para a presença dEle. Deus conta conosco para fazer a diferença na terra. Deus conta conosco para a gente olhar o nosso defeito e pedir: Jesus, olha, eu preciso de mudança. Senhor, eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal. Senhor, eu quero ler a Tua palavra, mas eu distraio com tanta coisa. Senhor, eu quero passar mais de 1 hora com o Senhor no dia, mas quando eu vejo o dia já acabou, se foi, e eu não fiz nada para o Senhor. Deus quer que a gente busque Ele. Dependa dEle. Nós precisamos depender do Pai. Nós estamos na casa do Pai. Nós somos como aquele filho mais velho. Estamos na casa do Pai. Temos liberdade. Tudo que é do Pai é nosso. Tudo que é do Pai é nosso. Jesus conquistou uma herança no céu para você, irmãos. Conquistou uma herança no céu para mim. Pega essa herança. Toma posse dessa herança. Viva para o Senhor. Viva a palavra de Deus. Olha, deixa essa palavra para escutar o seu coração. Aqui o Senhor disse, né, em Ezequiel 36, que Ele ia pegar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Quem sabe tem áreas no nosso coração
que virou pedra, de tanta coisa ruim que já aconteceu, de tanto fardo pesado sobre a gente. E aí está duro o nosso coração, você em casa também. Quem sabe você está vivendo um problema tão difícil há anos. E o seu coração já endureceu por causa desse problema. Eu quero dizer para você que está em casa, para nós que estamos aqui, que Deus pega o nosso coração de pedra e Ele arranca ele, e Ele coloca um de carne, onde Ele pode mexer, onde Ele pode tocar, onde Ele pode curar, onde Ele pode tirar aquilo que está oculto para nós e encher o nosso coração da presença dEle. Deus quer nos encher nessa manhã. Ele está derramando água, a palavra é água. Ele está derramando sobre mim, sobre você. Deixa essa água molhar o seu coração, encharcar a sua vida. Se embriague do Espírito de Deus nessa manhã. E deixa o Senhor contar com você. Deus conta com vocês, Deus conta comigo. Às vezes, irmãos, Deus manda a gente fazer coisas que parece impossível, parece loucura, mas é poder de Deus. Ezequiel, isso que ele viveu aqui, é uma loucura, mas é o poder de Deus agindo. O poder de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas é poder de Deus para aqueles que crerem. Toma posse, acredita, o mesmo Deus de Ezequiel, que levou ele nesse vale de osso seco, para falar de Israel para ele, é o mesmo Deus que se revela a nós hoje, que fala conosco hoje, que nos levanta, que nos ajuda a caminhar, e que tem vitória para nós. Jesus, Ele veio para nos dar uma vida abundante. E Ele tem essa vida abundante para você. Não pense que esse problema não tem fim. Caminhe em meio ao seu problema, vai para frente, e você vai ver que vai ficar para trás. A tempestade, o céu fica todo escuro, mas o céu continua brilhando acima das nuvens. E as nuvens vão passar. Assim são os nossos problemas. Jesus continua te vendo, Jesus continua te olhando, Jesus continua te amando, Jesus continua nos perdoando, estendendo a mão, nos levantando para que a gente marche. É tempo da gente marchar, é tempo da gente se levantar e tomar posse do poder dessa palavra, amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, que você possa mesmo deixar o Espírito Santo falar mais ao seu coração, e que você possa olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é poderosa em Deus. Profetiza na sua casa. Declara essa palavra. Começa a andar dentro da sua casa declarando a palavra de Deus. Declara lá dentro. Teve um dia que eu fiz isso lá em casa. Eu peguei a Bíblia e comecei a declarar a palavra em voz alta dentro de casa. Aí tinha umas meninas amigas das minhas filhas lá. E eu falei assim, vocês dão licença. E estou lá falando e andei na casa inteira, profetizando. Deus quer que a gente profetize no nosso lar. O nosso lar é templo de Deus também. O nosso lar é casa de oração. Jesus quer morar junto conosco. Jesus quer morar dentro de nós e ser Senhor das nossas vontades. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.